A doutrina da ação de graça, uma pregação que vai confrontar você, pastor, que tem usado o púlpito simplesmente para pedir, tem usado o altar da igreja simplesmente para incitar a igreja a ser uma pedinte das coisas de Deus, mas não tem despertado o sentimento de ação de graça da igreja. Você que tem recebido as bênçãos, as dádivas de Deus, tem sido alcançado pela misericórdia de Deus, mas não tem o sentimento de gratidão a Deus. Você quer entender o que é a ação de graça que a Bíblia fala, a doutrina da ação de graça, de fato como ela é, e o que isso implica no nosso relacionamento e adoração a Deus. A partir daqui a gente vai ver a perda de uma doutrina fundamental. Muitos têm levantado a igreja, têm aberto igrejas simplesmente para pedir para o povo, mas não têm doutrinado o povo, ensinado o povo a entregar para Deus o comportamento, a ação de graças diante do Senhor. Queridos, meus amigos, minha amiga, meu irmão, você que é pastor, é líder de igreja, é um apóstolo, é uma obreira, é um obreiro, você que é evangélico, você que é cristão, é católico, você sabe o que de fato é ação de graça? Então, olha só, hoje abordamos a partir daqui uma doutrina que está sendo silenciosamente marginalizada na igreja contemporânea. É isso mesmo que você ouviu. A ação de graças, que é do grego eucaristia, não estamos falando apenas de uma oração, como muitos pensam antes das refeições, mas de uma doutrina bíblica fundamental que permeia toda a revelação do Novo Testamento e constitui um dever cristão essencial. Se você tem a Bíblia, deixe ela por perto. A igreja moderna tem tratado a gratidão como um sentimento opcional, uma emoção passageira, quando na verdade ela é uma ordem divina, uma disciplina espiritual e uma expressão teológica da nossa relação com Deus. Como veremos a partir daqui, a ausência desta prática não é apenas uma omissão litúrgica, mas uma negligência doutrinária que afeta a nossa compreensão da própria natureza de Deus. Então, falhar na questão da ação de graça é falhar na compreensão da própria natureza de Deus. Nós queremos um Deus que esteja disposto a somente ouvir nossas petições. Muitos na igreja viraram pedintes, viraram mendigos da fé. Só querem estar pedindo e nunca tem nada para dar. Sabe, as pessoas estão dispostas somente a pedir para Deus, como se ele fosse o Papai Noel da vida toda, do tempo todo. E elas nunca estão dispostas a ter o comportamento, a ação de graça. Toda a ação gera uma reação e é isso que a gente vai ver a partir daqui. Essa ação de graça, como ela funciona, o que ela gera para o cristão. Porque Satanás não quer que a gente viva essa doutrina, porque ela está sendo apagada do meio do povo de Deus e porque a Bíblia tanto ensina sobre ela, porque ela é uma doutrina fundamental na igreja primitiva do Novo Testamento. Vamos ver o fundamento cristocêntrico, Jesus como arquétipo da gratidão. A última ceia é uma realidade, o paradigma instituído por Jesus. Nessa última ceia, a gente pode ver a doutrina da ação de graças, que ela encontra seu fundamento supremo na pessoa e obra de Jesus Cristo. No momento mais solene da sua vida terrena, ele tomou o pão e, havendo dado graças, partiu. Está lá em Lucas 22, verso 19. O verbo utilizado aqui é eucaristeo e a raiz de eucaristia, demonstrando que a gratidão não é mera preliminar, mas a essência do ato memorial. O teólogo britânico N.T. Wright, ele observa que Jesus não apenas agradeceu pelo pão, e note, N.T. Wright é um grande teólogo contemporâneo. Então ele diz que Jesus não apenas agradeceu pelo pão, ele transformou a gratidão em um ato da nova criação, onde o pão se torna a sua presença continuada entre o povo de Deus. Então você percebe muito bem que para o N.T. Wright, a ação de graças de Jesus não é retrospectiva, mas prospectiva. Ela antecipa o reino que está chegando. Que bênção, né? A multiplicação dos pães também nos informa
traz gratidão como princípio criativo. Em Marcos, capítulo de número 6, do versículo 41, e o Evangelho de João 6, verso 11, Jesus novamente deu graças, eucaristeio do grego. Antes de multiplicar os pães, ele deu graça. Aqui vemos um princípio teológico crucial. A gratidão parece preceder a provisão. Não agradecemos porque temos muito, agradecemos para que haja o suficiente. O teólogo alemão Jürgen Bultmann, em A Igreja no Poder do Espírito, destaca que a ação de graças de Jesus revela a economia da graça divina. Deus não opera através da escassez, da desconfiança, mas da abundância da confiança agradecida, mesmo no pouco. Fala Bultmann, de 1975. A oração de Jesus a oração de João, melhor dizendo, no capítulo 11, a gratidão antes da ressurreição. Então, lá em João 11, versículo 41 e 42, Jesus ora, que de fato, quer dizer que também foi Jesus. Ele ora o seguinte: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Notem, ele agradece antes de Lázaro ressuscitar. Esta é a lógica escatológica da gratidão cristã. Agradecemos não pelo que vemos, mas pelo que Deus já determinou fazer. Que bênção! O convite à igreja moderna contemporânea é o seguinte: você que é líder de igreja, você que está na frente da obra, restauremos a prática de agradecer antes das respostas visíveis. Muitos líderes e muitos liderados tá com a mentalidade impregnada na questão de pedir, que esqueceu que se deve agradecer até mesmo pelo pouco que tem ou pelo que ainda terá. Então, por que muitas igrejas da doutrina da prosperidade estão desesperados pelas bênçãos, que esqueceram da gratidão? Que nossas liturgias não sejam reativas às bênçãos recebidas, mas proativas na confiança da fidelidade divina. Introduzamos nós, a igreja, nós, povo de Deus, você que é da liderança, você que é líder de igreja, momentos de gratidão antecipatória em nossos cultos, reconhecendo que a fé e a certeza de coisas é a certeza de coisas que se esperam. Fala lá em Hebreus 11, do versículo 1. O apóstolo Paulo, ele foi um sistematizador da doutrina cristã. Então podemos ver a frequência estatística, um indicador teológico. Redobre a sua atenção. Uma análise estatística das cartas paulinas revela a centralidade desta doutrina. Que doutrina? A doutrina de ação de graça que a igreja está pisando. O povo moderno, os cristãos modernos estão esquecendo de serem intimamente e externamente gratos a Deus. O vocabulário de gratidão é eucaristeu, que vem da onde deriva a palavra, Eucaristia. Aparece mais de 50 vezes no Corpus Paulino, ou seja, nos escritos do apóstolo Paulo no Novo Testamento, mais frequentemente do que muitos conceitos que consideramos essenciais. Então, a Eucaristia não é algo supérfluo e vazio. O teólogo escocês James Dunn, para quem não sabe, é quem escreveu essas obras, esses 2 volumes que estão aqui atrás, bem aqui. O teólogo James Dunn, em seu comentário à Epístola aos Romanos, nota que, para Paulo, a ação de graças não é uma subcategoria da ética cristã, mas a atitude fundamental que caracteriza a existência da nova criação em Cristo. Ele fala isso lá no comentário de Romanos, do capítulo 1 ao 8. Em Romanos, do capítulo 1, do versículo 21, podemos ver a gratidão como raiz da apostasia. Paulo, ele estabelece uma conexão teológica devastadora, porquanto ele diz, tendo conhecido a Deus, lá em Romanos 1, verso 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, está lá em Romanos 1, verso 21. Aqui a ingratidão não é mera descortesia, mas então o que é que ela é? Mas ela é a raiz da idolatria e da corrupção moral. A pessoa que é ingrata a Deus, ela cai em idolatria e corrupção de moralidade. O teólogo brasileiro Augusto Nicodemos Lopes, em seu comentário a Romanos, afirma: a ingratidão é o primeiro passo na trajetória da queda do ser humano.
Quando não conhecemos a Deus como fonte, ou melhor, não reconhecemos como fonte de toda a boa dádiva, começamos a adorar a criação em lugar do Criador, e isso é automático da depravação humana. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, podemos ver o mandamento incondicional. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, escreve o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Esta é uma das poucas passagens onde o apóstolo Paulo explicitamente identifica algo como a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que demos graça, em tudo dai graças. Mas o mundanismo tira isso de nós. A depravação humana, sabe, o homem sem moral não tem esse sentimento, porque isso só é possível através do Espírito Santo. Esse verdadeiro comportamento, essa atitude, sabe, de devoção e piedade cristã a Deus só é possível por meio de uma obra do Espírito. Por isso a necessidade. Então, esta é uma das poucas passagens onde o apóstolo Paulo explicitamente identifica algo como a vontade de Deus. Essa vontade é a ação de graça em todas as circunstâncias. O teólogo americano Gordon DeFee, grande teólogo pentecostal, em seu comentário às cartas aos Tessalonicenses, ele enfatiza o seguinte: Paulo não diz por tudo, que vem da palavra hiperpaton, mas ele diz em tudo, que vem da palavra em panti. Não agradecemos pelas circunstâncias adversas em si, mas dentro delas, reconhecendo a soberania e o amor de Deus que permanecem inabaláveis, fala Gordon DeFee. O teólogo sul-africano John Stott, ele complementa: a ação de graça cristã não é uma negação da realidade do sofrimento, mas uma afirmação da superioridade da graça divina sobre ele, fala John Stott. Efésios capítulo 5, do versículo 20, ação de graças como pneumatologia. O apóstolo Paulo conecta explicitamente a gratidão à plenitude do Espírito Santo, como eu acabei de falar anteriormente, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Efésios 5, verso 20. A gratidão não é mero esforço humano, mas fruto do Espírito que habita no crente. Então, esse Espírito de Deus habitando em nós, faz em nós e constrói em nós esse sentimento de gratidão e este comportamento e esta atitude em ação de graça. O teólogo grego Panayotis Nelas, da Universidade de Atenas, escreve: na antropologia paulina, a Eucaristia é a resposta humana à charis divina, a graça de Deus, possibilitada pela energia do Paráclito, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito não há gratidão verdadeira, apenas gratidão naturalista. Então o ser humano precisa desesperadamente voltar-se para Deus, para ele poder ser grato a Deus. Não tem como o homem expressar gratidão fumando maconha, bebendo cachaça. Não tem como o homem expressar verdadeira gratidão no leito de adultério, um estelionatário, um fornicário, um estuprador, um maníaco. Não tem. Esta pessoa precisa ser transformada. Esse sentimento não é um mero sentimento de agradecer, simplesmente dizer para Deus obrigado por isso. Este sentimento é um fruto que flui do Espírito Santo que habita no ser já regenerado. Filipenses 4, verso 6, a ação de graças como terapêutica espiritual. Lá em Filipenses 4, verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, fala o texto da Bíblia. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Quer dizer, muita igreja os líderes têm criado essa doutrinação aí de pedinte, onde a pessoa só está ali disponível a pedir, só pedir, só pedir, só pedir. Fazem campanha em cima de campanha e não tem doutrinado os fiéis que eles continuem sim
a pedir as suas bênçãos para Deus, mas com o coração já agradecido pelo que são, pelo que Deus já fez, pela obra na cruz, pelo livramento, pelo escape, pela provisão, o que Deus não tem feito por cada um de nós. Esse é o sentimento. Porque só dá graças quando as portas se abrir. Porque Jesus é uma porta e nós temos essa porta em nossa vida. Então, por que não agradecer todos os dias por essa porta? Tem pessoas que não dão graças a Deus enquanto não põem Deus na parede. Diz: se tu não fizer X ou Y para mim, eu não farei nada para ti. Aqui, o apóstolo Paulo prescreve a gratidão como antídoto da ansiedade, não como técnica psicológica, mas como realidade teológica. O psicólogo e teólogo americano Robert Emmons, da Universidade da Califórnia, embora não seja teólogo sistemático, sua pesquisa empírica sobre gratidão corrobora a sabedoria bíblica. A gratidão sistemática, diz ele, reconfigura a neuroplasticidade do cérebro, reduzindo a atividade da amígdala, responsável pelo medo e ansiedade. O convite à igreja é o seguinte: olha só, você que é da igreja, é líder de igreja, é liderado da igreja, está por dentro da igreja, você prega, você ensina, você instrui, você é um apóstolo, você é um pastor, uma pastora, preste bem atenção. Implementemos a liturgia da gratidão em nossas celebrações dominicais, que cada culto inclua um momento específico de testemunhos de gratidão, não apenas pelas bênçãos materiais, mas pela fidelidade de Deus em meio às provações. Restauremos a catequese sobre a ação de graça como disciplina espiritual obrigatória, não opcional. Por que dar oportunidade para as pessoas contar um testemunho? Dá também uma oportunidade para ela se expressar com a ação de graça, que ela dê graça a Deus por tudo que Deus já fez. Não é preciso a pessoa ficar ali pensando, mas sobre o que eu vou falar? Deus ainda não me abriu a porta. Na verdade, Deus já fez tudo. Jesus disse: está consumado lá na cruz. Então nós temos bilhões de motivo para dar graças a Deus. Vamos ver o significado teológico profundo desse termo. O que a ação de graças revela sobre Deus? Como entender Deus na ação de graça? O que a ação de graça fala sobre Deus? O que ela revela sobre Ele? Quero mais a tua atenção a partir de agora. Redobre a sua atenção. A ação de graça como reconhecimento da teonomia. Quando agradecemos, confessamos que Deus é a fonte de todo o bem. Preste bem atenção. Quando eu e você damos graça, estamos confessando que Deus é a fonte de todo o bem. Desculpe. A gratidão é, portanto, uma forma de teonomia prática, o reconhecimento de que a lei, que é o nomos de Deus, governa todas as áreas da existência. Desculpe. O teólogo holandês Herman Van Wijk, em sua dogmática reformada, ensina: a ação de graça é a contraparte ética da providência divina. Se Deus governa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, então a gratidão é a resposta racional e moral do crente a essa governança, fala Van Wijk. Que bênção, né? A Trindade na ação de graça. Como entender a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo nesse contexto de ação de graça? Observe a estrutura trinitária implícita na ação de graças ou nas ações de gratidão paulina, ou seja, a que o apóstolo Paulo ensinou na Bíblia. Agradecemos ao Pai, ele diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, mediante a habitação do Espírito Santo. Nossa, onde ele fala isso? Lá em Efésios. Pegue a tua Bíblia lá, Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 20. A ação de graças é, portanto, uma participação na vida trinitária. Há um relacionamento na verdadeira ação de graça com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O teólogo russo Vladimir Slonsky, em A Teologia Mística da Igreja Oriental, afirma: a Eucaristia, que é a ação de graça, é o momento onde a criatura entra na pericose trinitária, tornando-se participante da comunhão eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa ação de graça não é só falar algo para Deus, é um relacionamento de intimidade
com Deus. Por isso que Satanás está fazendo de tudo para tirar essa doutrina do seio da igreja, dos púlpitos, dos altares, das revistas de escola dominical, para tirar isso, sabe, dos ensinamentos bíblicos. Lute por essa doutrina, não deixa se perder. Dei ação de graça a Deus. Vamos ver mais escatologia da gratidão. O que a Bíblia ensina sobre a escatologia da gratidão? A ação de graça tem mais uma dimensão prolepticamente escatológica. Quando agradecemos agora, antecipamos o banquete messiânico descrito em Apocalipse 19, onde a multidão redimida exclamará: aleluia, dei-lhe glória. Está lá em Apocalipse 19, verso 1 e versículos 6 e 7. O teólogo francês Olivier Clement, em Fonte da Vida, ele escreve: cada Eucaristia celebrada na terra é uma antecipação do grande aleluia do céu. Você não entendeu, não. Eu vou tornar a repetir o que o teólogo francês Olivier Clement fala em Fonte da Vida. Ele escreve o seguinte e redobre a sua atenção. Olha só o que ele diz. Cada Eucaristia, ou seja, cada ação de graça celebrada na terra é uma antecipação do grande aleluia do céu. A gratidão cristã é sempre, em última instância, escatológica. Ela aponta para o cumprimento final de todas as promessas, fala Clement. O convite à igreja dos dias atuais é o seguinte: você que é lá da liderança, você pastor, você pastora, você que está na frente da obra, você que abriu uma igreja, você que foi consagrado para estar lá na frente, você que lidera, olhe só, recuperemos a dimensão escatológica da ceia do Senhor, entendendo-a não apenas como memorial do passado, como muitos pensam, mas como antecipação do futuro. Que nossas liturgias de gratidão sejam permeadas pela expectativa da volta de Cristo, transformando cada graças a Deus em um até que Ele venha. Que bênção, né? Vamos ver a crise contemporânea, a marginalização da doutrina da ação de graça. Como é que a igreja está se comportando? Como essa doutrina tem se tornado, tem sido colocado à margem da centralidade, do relacionamento gospel, dos cultos, dos shows? Por que a ação de graça está sendo deixada de lado? Vamos ver o culto à autossuficiência. É um dos primeiros problemas. O culto à autossuficiência. A cultura moderna, permeada pelo humanismo secular e pela ideologia do self-made man, naturaliza a ingratidão. Quando atribuímos nossas conquistas exclusivamente ao nosso esforço, roubamos a Deus, ou roubamos de Deus a glória que lhe é devida e privamos a nós mesmos da alegria da dependência final. Tem pessoas que depositam, por isso que elas não dão graças a Deus, elas depositam tudo que elas conseguem, que elas conquistam somente ao seu doutorado, à sua capacidade, ao seu potencial. O teólogo canadense Brian J. Welch, em Colossians Remixen, alerta: o imperativo cultural contemporâneo acredite em si mesmo. Você é o autor da sua própria história. Esta narrativa é diametralmente oposta à narrativa bíblica, onde somos dependentes da graça em cada respiração. Glória a Deus! Essa é uma verdade pura. Também vamos ver a liturgia do consumismo. O antropólogo americano James K.A. Smith, em Desiring Day Kiddon, ele argumenta o seguinte, que os shopping center e as plataformas de e-commerce são catedrais seculares que formam nossos desejos através de liturgias do consumo. Essas liturgias nos ensinam a merecer e a ter direito, nunca receber de graça e agradecer a Deus. A igreja muitas vezes ela não oferece uma liturgia alternativa robusta,
Nossos cultos focam em obter bênção, e principalmente nisso, mesmo que espirituais até mesmo, mais do que em agradecer por elas. As pessoas estão cegamente buscando e não estão parando para dar graças a Deus. A teologia da prosperidade é, em sua essência, uma teologia de ingratidão pura, pois insiste em que Deus deve prosperidade ao crente fiel. Tem pastores que ensinam que tem que colocar Deus na parede e pedir de Deus, assim como o filho pródigo pediu do pai. Pois é, mas ele foi amaldiçoado e foi viver com os porcos. Se é você que quer viver dessa forma, vai em paz para o inferno, porque é para lá que muitas pessoas que são ingratas a Deus estão caminhando. Só que você não vai permanecer em paz. Você vai entender que lá no chiqueiro você vai precisar voltar e talvez seja tarde demais, principalmente quando a sua consciência estiver ativa no inferno, porque de lá você não volta mais. Dê graça a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pelo que Ele é para a tua vida, pelo que Ele representa, não pelo que Ele pode dar, pelo que Ele é, o que Ele representa, o que Ele é, o que Ele significa. Dê graças a Deus por isso. A perda da memória eclesiástica. Como a igreja está perdendo a memória relacionada à ação de graça. O teólogo litúrgico Robert Weber, falecido, lamentava em Ancient Future Worship: a igreja evangélica contemporânea sofre de amnésia histórica. Esquecemos que por 1900 anos, a Eucaristia, que é a ação de graça, era o centro da vida cristã, não um apêndice mensal ou trimestral, como é feito até na ceia. Muitos só dão graças a Deus lá no culto de ceia, infelizmente. Só que o culto de ceia é uma extensão eterna do que Jesus queria que nós tivéssemos todos os dias, o mesmo sentimento, porque aquele corpo, sabe, aquela presença foi continuada no memorial, e esquecemos de dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa, por tudo que Ele está sendo até os dias de hoje. Vamos ver a psicologização redutora. Quando tratamos a gratidão apenas como hábito saudável, conforme a revista Psychology Today sugere, desespiritualizamos uma prática teológica. A gratidão bíblica não é terapia, é adoração. Não é opcional, é obrigação. Não é resultado de bem-estar, é fonte dele, é fonte desse bem-estar. O convite à igreja é o seguinte: realizemos um jubileu de gratidão. Você que é da liderança da igreja, abra os teus olhos. Você não parou nesse vídeo em vão, não. Realizemos um jubileu de gratidão. Você que é da liderança em nossas comunidades, em nossa igreja, durante um ano, que cada sermão inclua uma sessão de ação de graça, que cada reunião de oração comece com testemunhos de gratidão, que cada programa educacional ensine a doutrina bíblica da Eucaristia, que é da ação de graça. Rejeitemos a liturgia do consumismo e restauremos a liturgia da gratidão, da ação de graça sincera e bíblica e verdadeiramente espiritual a Deus. Porque quando isso acontece, há uma espécie de oferta. Quando você dá graças a Deus, você está mandando para Deus um incenso suave às suas narinas, e Deus desce para responder. Deus é louvado com a ação de graça. Por isso que o inimigo está trabalhando, Satanás está trabalhando para apagar do meio do povo de Deus a ação de graça. Vamos ver a prática restaurada, implicações para a vida cristã. Quais as implicações? O que tem a ver a ação de graça com a minha e com a tua vida? Você aí que é crente, você aí que é evangélico, que é cristão. A ação de graça como disciplina diária. O teólogo americano Dallas Willard, em A Revolução do Caráter, ensinava: a gratidão deve ser cultivada como uma disciplina espiritual, não esperada como emoção espontânea. O cristão deve diariamente listar especificamente pelo que agradece a Deus. É o dever. Ele tem milhões, como eu acabei de falar agora há pouco, de motivo, milhares de motivos, milhões de motivos para dar graças a Deus. Vamos ver a ação de graça como justiça social. Agradecer a Deus implica reconhecer
interdependência humana. Paulo agradece pelos irmãos, está lá em Filipenses 1, verso 1, pelas igrejas, como está em Romanos 1, verso 8, pelos cooperadores, lá em Filipenses 4, verso 10. A gratidão destrói o individualismo e constrói a comunhão. Se tivermos verdadeiramente um sentimento de gratidão sincero e bíblico, nossas igrejas serão mais abençoadas. Então, estude mais a Bíblia, leia mais a Bíblia. O que quer dizer ação de graça? A ação de graça, meu amigo, ela revoluciona uma comunidade de fé. A ação de graça, ela estabelece, sabe, um princípio de moralidade e avivamento para a igreja. O teólogo sul-americano René Padilha, da Argentina, afirmava: na América Latina, onde a pobreza é estrutural, a ação de graça é um ato de resistência política. Agradecemos não pelo que temos muito, mas porque temos a Deus, e isso basta para desafiar as estruturas de morte. Fala Padilha. Olha só, a ação de graça como o evangelismo. Como a ação de graça configura um tipo de evangelismo? Quando o apóstolo Paulo agradece pelos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 1, verso 2, ele está testemunhando da graça de Deus na vida deles. Quer dizer, a gratidão pública é uma forma de proclamação do evangelho, porque pessoas vão ouvir que alguém está dando graças a Deus por uma vida, ou por uma comunidade inteira, por uma família que foi transformada. E isso é uma forma de evangelização. Ela atesta que Deus é real e atuante na vida do próximo, do ser humano, está atuante na comunidade, na cidade, no interior, no campo, na estrada, onde quer que você dê graças a Deus e prove que Deus é Deus atuante. O convite à igreja é o seguinte: você que é da liderança, abre os teus olhos. Essa palavra é para você que é da igreja, você que é crente, você que trabalha na liderança da igreja, que está na frente da obra. Estabelecemos, olha só, diários de gratidão em nossas células e grupos familiares, que cada membro semanalmente compartilhe 3 motivos específicos de gratidão a Deus. Transformemos este exercício em uma cultura comunitária, onde a Eucaristia, que é a comunhão, seja tão natural quanto a respiração nos nossos pulmões, através de nossos narizes. A conclusão é o seguinte: o chamado à restauração. Irmãos, a ação de graça não é um adorno litúrgico, é a essência da vida cristã. Você entendeu bem? É a essência da vida cristã. É o reconhecimento de que vivemos de graça, por graça e para graça. É a antecipação do banquete escatológico, é a prova do Espírito em nós, é o contraponto à ansiedade, glória a Deus, à idolatria e à autossuficiência. Quando você é verdadeiramente grato a Deus, você é uma pessoa que destrói a ansiedade na tua vida. Você crê, você dá graças acreditando que Ele pode tudo. Você também deixa de ser uma pessoa idólatra. E também você destrói a autossuficiência na tua vida. A igreja que negligencia a doutrina da ação de graça não é apenas liturgicamente pobre, é teologicamente deficiente. Pois em cada graças a Deus que omitimos, negamos a sua soberania, sua providência e a sua graça. Que o Espírito Santo desperte em nós o mesmo espírito de gratidão que animou nosso Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Que nossas igrejas se tornem comunidades de Eucaristia, onde cada respiração seja oferenda de louvor e cada momento seja recebido como dádiva divina. Lembra que eu te falei anteriormente, agora há pouco, quando você dá graças a Deus, você manda pro céu um incenso suave às narinas de Deus e Ele volta para receber. Toda ação gera uma reação. Por isso que a tua vida não tem mudado muito não, porque você não tem sido sinceramente grato a Deus. Ora comigo. A nosso Deus, olha só, a nosso Deus Pai, seja dada a glória para todo sempre. Amém. Como está em Filipenses 4, verso 20. Ora comigo. Senhor, me perdoa. Você está arrependido de ter sido ingrato a Deus? Que Deus não fez por você? Está arrependido? Ora comigo. Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter sido ingrato. Me perdoa, Senhor, por ter me tornado um mendigo evangélico na fé.
por eu ter mais pedido, Senhor, do que ter agradecido. Senhor, me perdoa por esquecer de dar graças sempre por tudo, Senhor. Você está arrependido? Que Deus conforte o teu coração. Se você se arrependeu, não tenha dúvida, Ele te perdoa. Daqui para frente você será uma nova criatura. E você que ficou até o fim, é líder de igreja, faça o que Deus te mandou nesse vídeo. Não tema, porque Deus é contigo. Deixa Deus te usar para honra e glória do nome dele, para abençoar o povo que Ele colocou nas tuas mãos. E você que é crente e sentiu que Deus falou diretamente contigo e quer fazer algo através de ti, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Tudo ficou para trás. Você recebeu uma palavra da verdade, e uma palavra de renovo, de confronto, sim, mas é uma palavra de renovo que vai te levantar, vai fazer você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, fica com Deus. Se ainda não segue a gente aí, deixa o teu like, deixa o teu comentário, em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo com o grupo da igreja, com um amigo, em nome de Jesus.